Senhoras e senhores, eu sou o Rafael Novaes, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vou ranquear os melhores casais de Percy Jackson. Eu ia falar todos os casais, mas tem uns casais que são tão whatever que eu acabei nem colocando na lista. Eu sei que uma das coisas que a galera mais gosta de Percy Jackson, e eu incluso nisso, é os casais se formando e a gente vendo um personagem flertando com o outro e de repente eles são um casal muito legal. E aí, por isso, eu resolvi ranquear. E eu vou falar uma curiosidade pra vocês. Eu descobri que eu sou a maior referência de casais de Percy Jackson. Por quê? Eu fiz um vídeo há muito tempo atrás, no começo de 2024. E esse é um dos vídeos mais assistidos do meu canal. E quando você pesquisa sobre casais de Percy Jackson, o meu vídeo é o primeiro a aparecer no Google. Pois é, no Google, nem no YouTube, no Google. Eu acho isso muito interessante. Então, já que vocês gostaram muito de tier list dos livros de Percy Jackson, por que não falar dos melhores casais de Percy Jackson? Então, vamos para os nossos casais e temos aqui, basicamente, os nossos chips. Mas antes, eu vou apresentar as categorias. Temos o casal mais lindo do Olimpo. O casal mais lindo do Brasil. Para aqueles que são os melhores casais da nossa saga de Percy Jackson. Temos Fofos, aquele casal que é legal, é fofo, a gente gosta, a gente curte. O casal Sensal, que é aquele casal que nem fede nem cheira, sabe? A galera só falou, beleza, é um casal e é nóis. E é isso. Tyrick Surtou, para aqueles casais que você fica, mano, por quê? E o Eka é para aquele casal que... nossa. De casais temos Jaiper, que é o Jason com a Piper. Percabeth, Percy e Annabeth. Kal-El, Calypso e Léo. Franzel, que é o Frank com a Hazel. Esse aqui eu nem sei o nome do chip, é o Tyson com a Ella. Aí temos Silena Maurengard e Charles Beckendorf. Esse aqui não tá aparecendo a cabecinha aqui, mas é a Clarice e o Chris. Temos aqui o Grover e a Juniper. Temos Will Solo e Nico D'Angelo. Temos Sally e Paul Bloffs. Temos Sally e Paul Bloffs. E temos aqui Magnus Chase e Alex Fiero. Não tem nenhum casal de As Crônicas dos Irmãos Kane, porque eu não li, eu não tô sabendo, na verdade, nenhum casal de lá. Então, se tiver, comenta aqui embaixo, beleza? Bom, e vamos começar com esse primeiro casal que podia muito bem ser um Eka, porque esse casal acabou. Eles simplesmente não deram certo. Era um casal bizarro, mas eu não coloquei eles em Eka. Vamos considerar o tempo deles como casal. É um casal muito sensal. Muito sensal. Assim, na minha opinião, era um casal unilateral. Eu acho que a Piper se doava muito mais do que o Jason. E o Jason gostava da Piper, não tô falando que ele cagava pra ela não. Mas o Jason tava muito mais preocupado com outras coisas, as missões e tudo mais, do que realmente em dar atenção pra Piper. A Piper era muito mais focada no Jason, né? Não é à toa que terminou. E eu sinto que a Piper era muito mais resumida a simplesmente só ser a namorada do Jason. Esse casal acabou, como eu disse, eles terminaram. O Jason, aconteceu coisas com ele e a Piper se descobriu bissexual e no final de As Provações de Apollo ela tá com uma menina. Não sei se a gente vai ver mais dela com essa outra garota, mas por enquanto a gente não viu nada, por isso que inclusive eu nem incluí ela aqui nessa lista, tá? Senão eu teria colocado ela com essa outra garota. Mas saibam que a gente só tá considerando esse tempo como casal, porque se fosse, né, um casal mesmo, como deu errado, a gente pode colocar em Eka, que é um casal, vamos falar que sensal. Percy e Annabeth. Esse casal aqui eu acho melhor eu colocar, vou colocar em penúltimo. Não vamos falar de Percy e Annabeth agora. Vamos para Kal-El. Antes de eu falar onde eu vou colocar, eu preciso contar uma coisa. Eu adoro os dois personagens, tanto o Léo quanto a Calypso, tá? Só que o que aconteceu com esse casal é muito triste, muito triste. Por isso que ele vai para Tyrick Surtou. Tyrick Surtou, porque assim, no começo a Calypso tá totalmente fechada pro Léo, ela é uma pedra com ele praticamente. E o Léo vai ali conquistando ela, amolecendo o coraçãozinho machucado dela, até que eles ficam juntos. E eles parecem um casal muito legal, muito interessante. Só que aí a gente chega
em As Provações de Apolo. E aí eles viram um casal extremamente tóxico, onde a parte tóxica do relacionamento é a Calypso, e ela começa a maltratar basicamente o Léo, e eles têm muitas brigas ali, e a Calypso começa a jogar a maior parte das suas frustrações pro Léo, fazendo com que eles sejam um casal péssimo, assim. Péssimo. A Calypso tem muitos traumas, só que aí, aqui já vai uma parte da minha opinião. Eu acho que a Calypso tem desenvolvimento suficiente pra ter superado já esses traumas nos livros, mas o Tariq simplesmente surtou, literalmente, em As Provações de Apolo e conseguiu estragar um casal que era muito bom. Pra mim, eles seriam, o casal mais lindo do Olimpo, mas talvez pra maioria das pessoas, fofos, porque eram dois personagens que eu gostava muito. E isso, inclusive, me fez cair a minha opinião sobre a Calypso. Eu gostava muito da Calypso, muito mesmo. Eu torci pra esse casal ficar junto, mas hoje em dia eu acho que a Calypso não é uma personagem que eu gosto tanto mais, e Tariq surtou tanto que estragou ela pra mim e estragou esse casal. Casal que eu gostei tanto, que eu comemorei quando eles ficaram juntos, hoje em dia tá aqui em Tariq surtou total. Frenzel, cara, um casal fofo, tá? É muito legal ver desde o Filho de Netuno, esse casal que os dois se gostam, mas eles são tímidos o suficiente pra admitir o relacionamento um pro outro. Eu diria que eles são meu terceiro casal favorito, tá? Eles vão desenvolvendo com o tempo até que eles finalmente ficam juntos. Cara, posso mudar de opinião? É o casal mais lindo do Olimpo. O casal mais lindo do Brasil. Os dois conjuntos, o relacionamento deles só ficam cada vez mais forte. O Frank é um doce com a Hazel, ele é super protetor. A Hazel também é super gentil com ele. Eles são um casal muito bonito, assim, um casal tranquilo, sem muitas emoções, mas eles são um casal muito bonito. Agora, um casal que pra mim é outro surto do Tariq é Tyson e ela. Por quê? Não tem nada a ver com o fato de ser um ciclope e uma arpia se relacionando, tá? Mas sim porque eles têm um relacionamento muito infantil. É como se duas crianças namorassem. E eu não tô zoando. Os dois agem como criança. Os dois estarem namorando é meio estranho assim, sabe? Muito estranho, na verdade. Por isso que eu colocaria em Eka até. Colocaria em Eka. Mas, assim, tirando esse pensamento que são duas crianças se relacionando, eu acho que ainda é um surto do Tariq, como se ele sentisse que tinha alguma necessidade do Tyson e da Ella namorarem. Eu acho que é um casal meio, né? Eles são fofos? São, mas aí isso ignorando tudo isso que eu acabei de falar. Só que como a gente não vai ignorar tudo isso que eu acabei de falar, ele é um Tariq surtou. Ele surtou com esse casal aqui. Silena Beauregard e Charles Beckendorf. Eles não são o casal mais lindo do Brasil, mas eles são um casal bem fofo, um casal que eu gosto, um relacionamento muito fofo. É que assim, eles só não são o casal mais lindo do Olimpo, porque eles são dois personagens secundários e a gente não vê o desenvolvimento um pouco desse casal. Mas a gente vai vendo um pouquinho deles, e o que a gente vê já é o suficiente pra gente criar um certo afeto, tanto pelos dois personagens quanto pelo casal. E assim, a história desse casal é um pouco triste, né? Mas são dois ótimos personagens. Dois personagens, assim, muito legais. E um casal muito fofo. Outro casal que é fofo é o da Clarice e do Chris. Porque eu não sei se vocês sabem a história, mas lá no quarto livro, a Clarice encontra o Chris. Ele tá vagando por um deserto, todo detonado, meio maluco assim, da cabeça. E ela leva ele pro acampamento meio sangue. Ela pede ajuda do Sr. D pra tentar ajudar ele, porque ela tenta cuidar dele do jeito dela, né? Meio agressivo, e não tem efeito. E aí ele vai ficando cada vez mais maluco da cabeça. E o Dionísio, que é a deusa da loucura também, né? Acaba ajudando. E aí inclusive, a Clarice pede ajuda pra Silena, pede algumas dicas de como agir com o Chris, e aí a Clarice vai ficando cada vez mais mole, vai amolecendo, ficando mais gentil, e os dois nesse meio tempo começam a se gostar e eles iniciam um relacionamento. E a Clarice pediu muitas dicas pra Silena, o que acabou inclusive aproximando as duas, tá? Acabou aproximando tanto a Silena quanto a Clarice. Elas viraram amigas e por conta desse casal. Grover
e Juniper. Eu diria que eles são um casal fofo, mas quase caindo pro sensal, mas eles são fofos. As coisas que a gente consegue ver, o Grover fazendo surpresa pra Juniper, o relacionamento deles andam assim, bem bonitinho. A Juniper é uma personagem um pouco secundária, mas o relacionamento deles são bonitinhos, sim. Não é nada bizarro, não é nada estranho, né, no sentido de, tipo, o Tyson e a Ella. Faz um pouco de sentido o relacionamento dos dois. E eles são bem fofinhos, assim. Eu acho que não tem nada praticamente pra criticar desse casal. Mas eu acho que também eles não são aquele casalzão a ponto de ser o casal mais lindo do Olimpo. Porém, Nico, D'Angelo, Will, Solace são. Vocês são lindos demais. Esses são nível do casal mais lindo do Olimpo. Por quê? Cara, eu acho que o Will é tudo que o Nico sempre mereceu e nunca, não é que nunca conseguiu, mas demorou muito tempo pra ter. O Nico precisava de alguém gentil, carinhoso, empático, até bem-humorado, extrovertido, perto do Nico, porque, cara, o Nico sofreu muita coisa, o Nico é um mais introvertido, mais depressivo. É só ver, mano, quando logo no começo ele é tipo uma criança super animada, falando de mitomagia. Depois, mano, o Nico se fecha num casulo e ele passa por muita coisa. E o Will consegue quebrar essa barreira que o próprio Nico constrói e ele consegue chegar no Nico e aflorar o melhor do Nico, sabe? É um relacionamento muito bom, assim, muito bonitinho. Eles ganharam um livro só deles, que agora vai ter, né, o segundo livro, que eu preciso ler, cara. Eu tô precisando ler urgente esse livro. E gostei. São, assim, muito fofos mesmo. É um casal muito bom e é o casal mais lindo do Olimpo. Paul Blophis e Sally Jackson. Esse casal aqui, eu acho que cai um pouquinho no que o Nico e o Will falaram. Falaram não, eles são. O Paul é tudo que a Sally mereceu, depois de tanto tempo tendo que superar o Gabe, né, o padrasto que fedia tanto que ela só ficou com ele pra afastar os monstros do Percy. Mas vamos ser sinceros que eles são um casal meio sem sal. Hoje em dia a Sally tá grávida do Paul, não sei se vocês sabiam disso, e a criança já nasceu, eu não lembro, mas o Percy tem uma irmã ou um irmão, também não lembro, tá? Isso assim, a gente descobre naquele livro O Cálice dos Deuses e acho que A Fúria da Deusa Tríplice. Ele tem um pouquinho mais desse casal, mas é isso, é um casal que ele é meio apagado, assim. Eles são fofos, mas eles são meio apagados. Quando a gente fala de casais de Percy Jackson, eles não vêm assim logo de início na nossa cabeça. Agora, cara, não tem como colocar em outra posição. Eu deixei Percabete por último porque eles são o casal mais lindo do Olimpo. Merece ser feliz assim. E assim, de todos os casais, eles são os melhores. Eles têm as melhores cenas. Desde o primeiro livro, esse casal vai sendo desenvolvido. Acho que desde o primeiro momento a gente sabe que, tipo, os dois vão ficar juntos. Parece que eles têm uma coisa ali que se conecta muito bem. Enfim, cara, eles passaram pelo Tártaro junto. Eles só conseguiram isso por conta do amor um pelo outro, sabe? É a força do amor. Mas, é um casal que eu sei que a galera gosta. Eu acho impossível não gostar desse casal, na verdade. E como eu disse, é um casal muito bem escrito, muito bem desenvolvido. A gente vai vendo livro por livro o afeto dos dois, um pelo outro, só crescendo. E, cara, a verdade é que o Percy destruiria o mundo pela Annabeth. Essa é a verdade. E assim, se não fosse também o melhor casal, ia ser muito triste, porque, né, os protagonistas namorando. Então tem que ter sim um desenvolvimento bem legal. Eu pensei em colocar talvez o Percy e a Rachel, mas foi um casal que quase foi, né? Não foi pra frente, porque o Percy gostava da Annabeth. E entre ela e a Rachel, ele escolheu a Annabeth. E é isso. Ele fez a escolha também. Eu deixei por último aqui esse casal aqui, Magnus Chase e Alex Fierro. Eu acho que é assim que fala. E por quê? Porque eu não li Magnus Chase. Mas eu conheço esse casal porque eu sei que a galera gosta. E
pelo que eu sei, ele é um casal muito lindo. E aqui eu acho que seria o casal mais lindo de Valhalla, né? Eu vou colocar aqui, porém, esse casal tá aqui justamente pra você que tá assistindo e que leu Magnus Chase me contar aqui nos comentários qual é a posição deles e por quê. Por que ele é um casal tão querido pela galera. Eu vou ler Magnus Chase, tá? Eu não desisti de Magnus Chase. Eu quero saber, vai que você falando desse casal me dê vontade de ler, porque assim, eu adoro romance. E quando eu vi o Percy e a Annabeth ali flertando e desenvolvendo esse relacionamento dentro dos livros, era uma das minhas motivações para eu devorar os livros e querer ver esse casal junto logo. Dito isso, muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de clicar em gostei, tá? De se inscrever aqui no canal e ativar os sininhos, porque a gente vai ter várias outras tier lists de Percy Jackson. A gente vai ter mais ou menos umas 5, contando essa e aqui já teve, porque foram ideias que eu tive de vídeos que eu gostaria de fazer, de ranquear. Vocês estão gostando bastante de ranking de Percy Jackson e assim, pra ser bem sincero, eu não quero ficar só em Percy Jackson, tá? Então eu vou fazer essas 5 lists e depois eu vou passar pra outras. Antes de me despedir, eu ia falar pra vocês conferirem o primeiro link aqui no meu comentário fixado, porque se por acaso você gostou desses casais e você quer ver eles nos livros e quer ler os livros, compra pelo meu link aqui da Amazon, que tá no primeiro comentário fixado, porque aí você não gasta nada a mais pra comprar esses livros, mas vocês acabam me ajudando muito. Vocês ajudam esse canal a crescer cada vez mais comprando o livro pelo meu link, beleza? Dito isso, nós fizemos a tier list de livros de Percy Jackson e se você quiser assistir, ele vai aparecer logo depois de eu me despedir de vocês. Como eu sei que vocês são ansiosos, então muito obrigado por terem assistido. Valeu! Falou!